Muito bom dia a todos. Saúdo essa colega da Câmara, na pessoa do seu presidente, desembargador Rivaldo Pinheiro. Saúdo a relatora, doutora Marta Daniele, doutor Eduardo Pinheiro. E saúdo o nobre advogado que me antecedeu e que fez uso de bastante retórica, porém dissociada dos elementos que estão nos autos, e é preciso restabelecer a verdade. Esse caso é extremamente comovente, é chocante, é muito triste o que aconteceu nesse episódio. Isso foi uma tragédia humana e merece todo o nosso respeito, a nossa solidariedade à família. Não há como ficar indiferente ao que os autos narraram, do ponto de vista fático. E não se exige do magistrado aqui neutralidade, senão imparcialidade. Cândido Rangel Dinamarco e Barbosa Moreira já diziam que a imparcialidade é uma garantia do jurisdicionado, a neutralidade é um mito. É impossível estudar esse processo e não se comover, não se emocionar, não lamentar profundamente o que aconteceu com esse jovem. E é natural, é da sociedade, é do ser humano, que diante de tragédias assim, quando uma vida é precocemente ceifada, se procurem culpados. É natural que o judiciário seja procurado para oferecer respostas para o que aconteceu. Mas eu devo separar a emoção e, em face do meu dever de ofício, eu devo me ater ao que está nos autos. E ao que, de fato, foi objeto de prova, de perícia, o que é objeto de prova documental, e não ilações e suposições, como fizeram Tata Máxima Vênia, o advogado que me antecedeu, e o delegado que conduziu o inquérito, apresentando uma conclusão altamente subjetiva e inadequada para um delegado, com todo respeito, porque ele não tem formação técnica, pericial, para concluir como concluiu, com ilações, com talvez. É natural procurar respostas no judiciário para culpar, para responsabilizar alguém. Mas eu devo dizer, doutora Marta Daniele, que essa resposta a família não vai encontrar no judiciário. Inúmeras perguntas ficarão no ar. Perguntas de ordem religiosa, filosófica, psicológica, existenciais. Mas a resposta não estará no Poder Judiciário, porque, nesse caso, não há responsável, senão, lamentavelmente, a própria vítima. E é preciso, portanto, trazer a verdade e restabelecer a história dos fatos, para que não fique a falsa impressão que o advogado me antecedeu tentou passar de maneira muito simplória, de que houve uma queda porque o corrimão não sustentou o peso do corpo da vítima. Como se a vítima estivesse dentro do seu apartamento, se apoiasse no corrimão e o corrimão cedesse. Vamos à verdade dos fatos, conforme historiado pelo laudo pericial do ITEP. Peço vênia para transcrever, para ler esse pequeno trecho conclusivo do laudo, que está no ID 5017-0406, página 59. Diz o perito do ITEP, de maneira conclusiva, objetiva e técnica, diferentemente do que sugeriu o delegado. Aspas. O referido acidente foi motivado por uma precipitação de nível, queda, na qual a vítima tentava adentrar em seu apartamento, portanto, ela não chegou a entrar no seu apartamento, como sugeriu o advogado da parte autora. A vítima tentava adentrar em seu apartamento pela parte externa da sua varanda, passando engatinhando pela laje ornamental da fachada do apartamento vizinho, quando, ao se desequilibrar, tentou segurar-se na extremidade direita do tubo
tubo metálico do guarda-corpo da referida varanda, o qual não suportou o esforço e se rompeu em ambas as extremidades. E caíram quase simultaneamente, corpo e barra de alumínio. Então, senhores, me perdoem, mas é extremamente inadequado inverter, subverter e distorcer os fatos. Com todo respeito à família e à memória do seu Leandro Rezende, aspirante oficial da aeronáutica, a vida é feita de escolhas. E as escolhas trazem consequências, muitas vezes trágicas como essa. Seu Leandro Rezende escolheu ir para o Deck Bar em Ponta Negra, ingerir bebida alcoólica das 23 horas até o dia amanhecer. O seu Leandro Rezende escolheu ingerir vodka com Red Bull. Existem inúmeros estudos disponíveis apontando o perigo dessa combinação. Os efeitos psicológicos, motores, de reflexo, de equilíbrio, sensoriais, de quem ingere vodka com Red Bull. Mas ele bebeu muito, ele bebeu e ele estava alcoolizado. Não é ilação minha. Nos autos há o exame de alcoolemia. E esse exame com resultado de 1 grama por litro de sangue. O dobro do que configura crime de trânsito. Os estudos apontam, isso está nos autos anexados à contestação da Capucha, que com esse grau de álcool no sangue, a pessoa já sofre severo comprometimento de equilíbrio, comprometimento sensorial, comprometimento motor. Ao ponto de Leandro esquecer a chave do seu apartamento. Perdeu. Ele perdeu a chave do seu apartamento. Mas Leandro tinha uma alternativa, porque seu vizinho ofereceu o apartamento para ele dormir. Isso está nos autos, não é ilação. Testemunho do próprio vizinho colhido no inquérito policial. Diz ele: deixei a porta aberta e falei, irmão, a porta está aberta, chega aí e dorme aqui em casa. Amanhã você vai atrás do chaveiro e resolve isso. Mas Leandro escolheu a travessia fatal. Ninguém em sã consciência, ninguém em bom juízo, atravessa de uma varanda para outra, engateando pela laje da fachada, de uma altura do 19º andar, 57 metros de altura, excelência. Doutor Eduardo Pinheiro, esse processo não exige neutralidade do julgador, mas exige imparcialidade. É impossível não se comover com esse caso e lamentar essa morte trágica, mas não se pode atribuir a Capucha uma responsabilidade por um fato absolutamente atribuível à vítima. Leandro tinha a opção de dormir na casa do amigo e escolheu fazer a travessia trágica. Não há uma única queixa nesse mesmo condomínio acerca de falha nesse guarda-corpo, porque sempre se utilizou o guarda-corpo adequadamente para os fins a que ele se presta. O mesmo laudo pericial do ITEP afirma, e aí não é ilação, é afirmação de um perito, que o guarda-corpo atendia aos padrões de norma técnica. E que o guarda-corpo cedeu porque ele sofreu uma força descomunal, de fora para dentro, num sentido vertical por arrastamento. Porque, segundo o perito, Leandro, ao escorregar, nesse movimento de arrastamento, quase que um salto, ele tenta desesperadamente se segurar no guarda-corpo pelo lado de fora. Mesmo que se admita a tese da autora de que o guarda-corpo deveria suportar um peso de 101 quilos, uma força de 101 quilos, o que é contestado pela Capucha, que juntou elementos técnicos demonstrando que, a rigor, ele deveria suportar apenas 40 quilos. Mas mesmo admitindo a força de 101 quilos que defende a altura, Leandro pesava 80 quilos. Nesse movimento de quase um salto,
tentando se agarrar de fora para dentro, em movimento de queda, Leandro fez uma força de, no mínimo, o dobro do seu peso, 160 quilos. Isso não é ilação, é física. Então, senhores, eu falo para os senhores agora e apoio minhas mãos sobre esse púlpito. Eu posso me debruçar sobre esse púlpito, eu posso apoiar meu cotovelo sobre esse púlpito. E ele suportará porque ele foi feito para isso. Mas se eu tentar subir e ficar em pé nesse púlpito, provavelmente ele vai ceder, porque ele não foi feito para isso. O guarda-corpo, também conhecido como descanso de mão, que todos aqui devem ter na varanda do seu apartamento, ele é feito com aquela barra de alumínio para completar a parte de alvenaria do guarda-corpo, para descanso de braço, para se apoiar levemente, até para se debruçar de dentro para fora, porque ele suporta essa força. Ele não foi feito para salvar uma vida em queda. Ele não foi feito para salvar a vida de um corpo em queda, que tentou atravessar de maneira absolutamente imprudente, assumindo o risco, morte, pela fachada do 19º andar. Talvez nada disso tivesse acontecido e não estaríamos discutindo isso aqui se Leandro Rezende tivesse tentado essa mesma travessia do 2º andar, ou do 3º, talvez até do 4º. Segundo os autos, ele era atleta, ele tinha um porte atlético, era forte, oficial, aspirante oficial da aeronáutica. Do 2º ao 3º andar, ele não teria sofrido grandes escoriações, mas ele optou por fazer essa travessia a 57 metros de altura. E uma das testemunhas, um dos seus amigos disse, com certeza, se Leandro não tivesse bebido, ele não tentaria isso. Ele não era gente de fazer essa loucura. Então, senhores, estamos querendo... A tentativa da parte autora é o tempo todo transferir a causa do acidente para uma barra de alumínio fixada, seguindo os padrões de norma técnica, segundo o laudo do ITEP, que foi projetada para suportar forças de dentro para fora da varanda. Aí diz o advogado, nenhum bombeiro conseguiria entrar ali em caso de incêndio. Não é verdade, doutor, data vênia. O bombeiro que vai adentrar num apartamento desse para socorrer alguém, ele usa da técnica dos equipamentos, ele usa a técnica do rapel, ele sabe como se debruçar sobre um corrimão de fora para dentro, porque ele sabe que não está fazendo a força normal para a qual o equipamento foi preparado. Querer punir a capucha aqui, doutor Eduardo, é como querer punir o fabricante de um capacete, que não suportou a força de uma bala perdida quando um motociclista atravessava uma favela, porque o capacete não foi feito para isso. A decisão, a sentença recorrida, ela cria um precedente terrível. Ela coloca a construtora como seguradora universal, incondicional, por tudo que acontecer dentro do condomínio, haja ou não culpa da vítima. E se esse precedente for mantido, nós vamos ter que admitir que a construtora vai ser responsabilizada se moradores utilizarem um elevador para fazer uma festa. Dentro do elevador, com 20 pessoas, quando a capacidade é 8. Vamos ter que admitir a responsabilidade da construtora porque um morador decidiu andar de jet ski na piscina. E a piscina não aguentou e o fundo da piscina cedeu. O que é que o guarda-corpo, que não foi feito... Vossa Excelência tem um minuto para foi feito para aquilo, tem a ver com essa tragédia? Absolutamente nada. Isso é tentar transferir e achar uma responsabilidade. Mas eu não posso concluir sem antes destacar 2 pontos técnicos. Primeiro, a sentença condenou a capucha em pagar danos materiais. Isso é inadmissível, porque não há comprovação de dependência econômica. A autora é casada com um coronel há mais de 20 anos, e esse coronel percebe soldo acima de 14 salários mínimos, mais que o dobro do que percebia Leandro. Esse apartamento em que ocorreu a tragédia, Leandro recebeu do pai que pagou à vista o coronel, casado em regime de comunhão parcial com a mãe de Leandro. Ora, como é que eu dou de presente um apartamento à vista para quem me sustenta? Tanto não há dependência econômica que o comando da aeronáutica negou a pensão, a pensão pela morte de Leandro. E devo concluir, Excelência, não há coerência na sentença
quando reconhece a culpa recíproca, peço atenção especial para isso, doutora Marta, a sentença reconheceu culpa recíproca para a condenada danos morais em 50%. Mas não repercutiu isso no dano material e condenou o dano material integralmente. Com essas considerações e agradecendo a paciência de Vossa Excelência, a Capucho confia no provimento total do apelo. Agradeço, Vossa Excelência. Doutora Marta, quer que eu posso ler a conclusão? Sim, senhor presidente. A juíza relatora, doutora Marta, está concluindo o voto. Ante o exposto sem opinamento do Ministério Público, conheço dos recursos e dou parcial provimento ao apelo da Capucho Empreendimentos Imobiliários para, reformando em parte a sentença, excluir a condenação em danos materiais e reduzir o valor dos danos morais de 50 mil para 30 mil reais. Por consequência da sucumbência recíproca, condena igualmente as partes nas custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação, incumbindo a cada parte 50% da obrigação, observando a gratuidade da justiça concedida à demandante, negando provimento ao seu recurso adesivo. Senhor presidente. Pois não, doutor Eduardo. Desculpe interromper. Eu ainda não tinha lançado voto, porque ainda estava aguardando a sustentação oral dos dois advogados. Mas exatamente por isso que eu vou abrir, na verdade, duas divergências em relação ao voto da relatora. Porque eu fico muito seguro em votar, que eu participei do primeiro julgamento, eu me lembro, acho que Vossa Excelência foi o relator no outro tribunal, na sede antiga, e eu recebi, então já tinha conhecimento dos processos. Primeira divergência seria culpa exclusiva da vítima, né? do falecido, que ele estava com grau alcoólico 1, e ainda mais que esse exame foi feito bem após a morte. Ao excesso de confiança, né, ele botou em risca voluntariamente, e caso não seja aprovado, diminuir ainda mais, porque é o seguinte, se formos comparar a culpa da vítima com a culpa da construtora, eu acredito que meio a meio ainda não está uma boa repartição. Deveria ser ainda mais. A culpa não foi assim tanto 50% com 50% em relação ao eventual falha do parapeito. Então, eu fiquei registrar aqui minha divergência em relação a isso. Doutora Marta? Excelência, isso seria quanto dano moral? Não, a primeira divergência é julgar improcedente o pedido de danos morais. Se eu ficar vencido... Por culpa exclusiva. Culpa exclusiva eu mantenho o meu voto de não culpa exclusiva, mas culpa concorrente, e aqui eu pontuo na ementa em relação à falta de instrução probatória viabilizada pela própria Capucho durante a instrução processual, né, no quanto a realização de perícia para confrontar justamente com as conclusões que foi na fase criminal, vamos assim dizer, de inquérito. Então, eu mantenho tal como proferido, isentando a construtora de pagamento dos danos materiais, isso porque não houve comprovação da dependência econômica, e, por outro lado, reduzindo apenas. A apelante, senhora Marilana, de Rezende Laranjeira Fernandes, queria majorar o valor dos danos morais e a construtora eliminar. Eu estou parcialmente atendendo para reduzir, não como 100 mil, como ao que parece queria a pretensão inicial, nem 50 mil, que fixado pela sentença, mas em 30 mil. Então, eu mantenho tal, pela análise que eu fiz do processo e, sobretudo, dos documentos contidos nele. Pois não. Então, com a divergência do doutor Eduardo, vai ter que ampliar o quórum. Continuará na próxima sessão. Certo? Eu vou ter acompanhando a relatora. Foi. Então, ampliação do quórum na próxima sessão conclui-se.